Vai? Beleza? Beleza. Bom dia. Bom dia, meu Deus. Tudo bem, filho? Tudo bem, pai. Começando mais um episódio Geração Podcast. Tudo bem com você? Eu sou Daniel Conceição, eu sou o pai. E eu sou Helder Cauê, eu sou o filho. Legal. Semana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Foi uma semana de calor e muito frio. Mudanças bruscas na... Demais. Na coisa. Descansei um pouquinho. Você foi dar uma passeadinha, né, pra relaxar a cabeça? Relaxei. Fez certo. Pensei, vamos que vamos em frente. Isso aí. Né? E hoje a gente veio aqui pra ter mais um episódio. Esse episódio hoje vai ser um episódio mais relax pra gente. De novo, sem convidados. Mas é sempre bom quando a gente tá junto trocando essa ideia, viu? Sim, exatamente. Hoje, você tinha sugerido pra gente hoje conversar sobre questão de geração... Como é que é? Gestão de mudanças. Gestão de mudanças. Quando você me mandou a sugestão de pauta, eu até comentei com você antes da gente começar a gravar. Eu fiquei lembrando muito desse nosso projeto aqui. Né? Não sei se você mandou a ideia com esse pensamento de falar do podcast. Qual que foi a ideia que você teve quando você sugeriu? Na verdade, começou um pouco assim, né? Porque você já tinha sugerido a gente falar um pouco sobre isso, sobre como é que estava o andamento do projeto e tudo mais. Mas também pensando em abordar, em ter a oportunidade para conseguir conversar e abordar com a galera, abordar com você. Aspectos que estão envolvidos no decorrer da liderança, no decorrer das organizações. Sim. E mudança é uma das coisas que traz assim uma instabilidade se não for bem gerida. Se não for bem conduzida. Verdade. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, em como foi a história do podcast aí, tem... A gente brinca bastante com o primeiro episódio, porque o primeiro episódio, ele foi, assim... No primeiro episódio nas nuvens. Não foi ruim. Foi uma experiência legal pra gente. Foi até legal a troca de ideia, a interação. O que a gente apresenta, né, do projeto foi com um conceito, uma ideia, todo um planejamento bem diferente do que a gente tem hoje, né? A ideia antes era simplesmente trocar ideias ali entre gerações de coisas que aconteciam no passado e que mudaram de acordo com o decorrer do tempo e tudo mais. Era mais voltado pra isso, não era? A ideia era mais cotidiano. Isso, era. Tanto que a gente tinha bastante planos de chamar influenciadores, tipo, de cidade X, cidade Y, pra contar ali como é que funcionava as coisas dali, como era ser um influenciador, isso, aquilo, outro. A ideia era mais voltada pra essas coisas cotidianas mesmo. E talvez ia dar uma passeada pela questão da música. Isso, aliás, música, rádio, lembro. Primeiro eu falei bastante sobre isso, né? Pô, verdade. E aí, nossa, o primeiro episódio ele foi ao vivo, cara. Ao vivo na sala da sua casa, senhor Daniel. Foi ao vivo. Foi legal porque não é esse, mas eu lembro que eu coloquei a minha câmera nenhum, né, pra gravar de um jeito, e o meu celular em outro canto pra gravar. Fiz um monte de gambiarra, liguei um monte de fio, porque precisava que as duas câmeras conseguissem mudar depois, durante a transmissão. Nossa, foi muito doido. E foi legal esse intervalo, ainda que sendo um projeto sem muita... Como que eu posso falar assim? Sem muita técnica. Não. Mas sem muita técnica de gestão para poder fazer o projeto. O que foi legal? Foi legal depois, com o passar dos anos, a gente sentar, conseguir planejar, agora com noção técnica e estrutural de projeto mesmo, de gestão de projeto. Verdade. Alinhar expectativas, entender do que o projeto estava falando realmente, né? A gente queria falar de algo, mas o projeto era outra coisa. Na verdade, a gente criou o projeto e depois precisou ir entender o projeto. Acho que foi bem legal essa caminhada, essa pausa que a gente deu, porque na verdade o projeto ele ficou, e ele até ficaria um tempo mais
pausado, se não fosse uma conversa de família para ressurgi-lo. Exato. Que foi exatamente por essa questão de toda a mudança que a gente teve, toda a mudança intelectual que a gente teve, né? Eu com a minha carreira, você com a sua carreira, sim, todos os planos que foram acontecendo, as coisas que foram mudando no decorrer do tempo. E aí foi quando a gente voltou e sentou e falou assim, pô, mas isso aqui é bom. Só que é melhor se a gente fizer de um jeito assim. E aí foi onde a gente foi encaminhando tudo. E legal, não sei se você lembra, legal que naquele dia que a gente conversava, entre todo mundo da família, sim, conversando ali, a gente tava desenterrando projetos. Putz, verdade. Né? Aí, esse aqui, tal, acho que devia fazer isso daqui. E de repente surgiu o podcast de repente surgiu, falou outro assim, projeto que seria bom. Era um que seria bom vocês, lembra até com que com toda a bagagem que vocês têm atualmente, foram essas as palavras. Aí a gente resolveu ressurgir pescar ele de novo, né? Pescar. E foi muito bom, foi muito bom. E é legal porque, por exemplo, coisas que eu assim, não planejava literalmente que acontecessem, estão acontecendo e influenciam bastante dentro desse projeto. Que, por exemplo, a novidade recente, né, que é a faculdade, que eu voltei a fazer, né? Agora como técnico de administração. E eu vejo assim que, pô, tem muita coisa que, aprendendo agora, eu vou conseguir aplicar aqui dentro e as coisas vão fluir diferente. Exatamente. Entendeu? E aí é onde entra essa questão das bagagens que a gente vai pegando no caminhar. Isso é muito bom. Essa semana, numa das minhas atividades, palestrando para criancinhas. Verdade. Essa é Dia da Água. Fui palestrar para criancinhas. E aí, sabe quando você pega e você fala assim, cara, eu preciso fazer sentido realmente o que eu vou apresentar. Eu quero que isso daqui dê frutos, mas que dê frutos diferenciados. E aí a criançadinha ficava até assustada assim. Apesar de todo o conteúdo que eu precisava apresentar, eu gastei pelo menos a cada palestrinha, eu gastei pelo menos uns 5 minutos. 5 minutos, você fala, pô, só 5 minutos? Mas 5 minutos é tempo. 5 minutos colocando na cabeça deles que, independente do sonho que eles tivessem, independente do que você quer ser, do que você vai ser, independente disso, é preciso estudar. É preciso estudar. Eu lembro... Pode. Eu lembro de você falando num desses episódios nossos sobre... Que eu até te perguntei. Falei, pô, e o cara que tem tantos, não sei quantos anos de empresa, e aí ele desanima, ele quer sair e tal. O que você faz? Aí você falou da questão do cara. Não, vai. Vou colocar ele pra ensinar agora os que estão chegando. Vou falar pro cara estudar, coisa e tal. Porque o intelectual a gente não perde. É o básico, tanto no começo quanto no final da carreira, né? É estudar. Porque senão você vai fazer tudo sempre muito raso. Né? Tudo que você tudo que você fizer superficial, ele já tá dizendo o nome, é superficial. Não vai alcançar profundidade, não vai criar... Vai ser só superficial. Só, sabe, uma coisa que vem à mente, uma coisa que passa. Então, você veja, esse projeto nosso, projeto que de repente você que está assistindo aí, você tenha. Eu acho legal o testar. Sim. Eu acho importante, na verdade, o testar é a coisa mais importante. Como é importante, porque você erra, é legal você testar, você experimentar, né? Entretanto, poxa, eu acho que é isso mesmo. Aí o que você faz? Agora você precisa cair para dentro e estudar.
o que é que tá acontecendo. Você vê, a gente nos bastidores, né? A gente nos bastidores, a gente tem dado uma desdobrada em diversas funções, né, Elder? Sim. Em diversas funções, aprendendo algumas coisas. E aí, eu falo, bicho, se eu não entender isso, não aprender, se eu não... Eu vou ter que me aprofundar nesse negócio aqui, vou ter que... Né? É porque... Travamos em algumas coisas, lembra que eu falei, Elder, eu não sei esse tipo de detalhe que nós precisamos aqui. Não, pai, é assim, tá, fui até organizar. Não, então a linha é essa, agora eu vou estudar isso, aí eu preciso estudar. Sabe o que eu achei engraçado nessa situação específica? É que, tipo assim, eu nunca precisei fazer, tipo... Eu nunca precisei ir até alguém ou alguma instituição para conversar sobre isso. Certo? Não vou dar detalhes sobre o assunto. Qual é a nossa perrengue? Mas enfim, nunca passei por essa situação de não, eu preciso ir lá, eu preciso conversar e apresentar e coisa e tal. Só que eu já tive algumas curiosidades de pesquisar e falar, mano, mas para apresentar o meu trabalho aqui, eu preciso chegar nesse cara e conversar com ele, coisa, sabe? E aí você que eu já vi fazendo vários... Mas aí já é aquela coisa, é diferente. É diferente. Por vários contatos e manda mensagem, coisa e tal, e resolve assim, ó, 2 palitos. Eu falei assim, cara, mas como que não? Ele tem um jeito, ele tem sabe de tudo. Impossível não ser tão fácil assim pra ele. E aí, depois que eu fui entender todo o porém por trás disso aí. Tava aí travadinho. Foi muito travadinho. E aí, uma outra coisa legal, né? Que vem na mente. Para essas mudanças, para essas que até eu trouxe algumas coisas técnicas um pouquinho para falar também. Já puxa aí para nós conversando. Para tudo isso, a gente precisa ter antes de tudo, muita humildade para entender até onde que você tá limitado. Se você não tiver... Você entendeu? Reconhecer essas limitações. Se não reconhecer as limitações, primeiro, você vai meter os pés pelas mãos. Segundo, você não vai buscar. Fala, não, eu já sei. Aí você começa... Daqui a pouquinho, o resultado que você queria não rola. Entendi. Então tem que ter humildade de buscar, de perguntar, de ir atrás, de reconhecer, de dar um passinho à frente, de dar 2 passinhos atrás. Tem que ter essa humildade. Mas o que eu acho legal de mudança, até que nós vamos falar um pouquinho sobre mudança hoje aqui, tá, gente? Acho que eu falei, não falei? Acho que falou, mas é assim, só pra contextualizar, que a gente tem os nossos ofícios, tem as nossas atividades, mas esse projeto do podcast aqui está gerando, né, uma grande mudança na nossa rotina, na nossa vida, nos nossos objetivos até. E aí, mudança, ela é um conceito que precisa ser abordado com profundidade, para não confundir algumas coisas. Por exemplo, para não confundir mudança, conceito que a gente vai trocar ideia aqui, tá? Você vai depois pra literatura, você vai achar um monte de coisa diferenciada, mas pensando, vamos pensar hoje aqui um pouquinho. A gente não pode confundir mudança com transformação. E a gente não pode descartar na mudança a adaptação. Sim. Certo? E aí agora a gente começa a pensar. Você pensa assim, por exemplo, mudança. Camaleão, pronto. Sabe o bichinho, camaleão? Sei. Tá. Camaleão é o cara da adaptação. Sim. Certo? Justo, verdade. Todo mundo sabe o que é um camaleão, se não procura aí na internet. Ele se adapta ao meio. Tô falando assim, né? Ele se adapta ao meio
com vários objetivos, para sobreviver, para poder ser o predador do que ele precisa. Adaptação. Ficou num fundo amarelo, ele fica amarelo, tá? Então isso é adaptação. Não deixa de ser uma mudança, tá? Não deixa de ser uma mudança. Mas é o que eu sempre tenho dito, quando eu tenho trabalhado agora em pequenos projetinhos assim de mudança, eu tenho falado assim pra turma, pra equipe, pra pessoa que tá propondo a mudança. Falar, ó, você quer uma mudança? Você quer só uma adaptação, que não deixa de ser mudança? Sim. Ou você quer uma transformação? Porque aí transformação vai mais além. Transformação é a boa e velha história da lagarta que virou borboleta. Quando você falou aí desses pontos, eu parei pra dar uma pensadinha. Falei, putz, como que eu consigo aplicar essas 3 coisas que ele tá falando? Eu pensei numa casa. Vamos lá. Eu pensei numa casa. A mudança pode ser, por exemplo, mudança ou adaptação pode ser ali apenas o trocar as coisas de lugar. Ah, legal. Ou a transformação, aí você talvez já mexa ali com uma construção estrutural, sabe? E qualquer outro ponto era adaptação. Eu falei os 3, né? Porque você mudança, adaptação e transformação. Que a adaptação ela serve para os dois, para todos os dois conceitos. Mas a gente precisa entender que mudança, pelo menos na minha humilde concepção, tá? Se você for encaixar em qualquer coisa que você tá pensando aí, você vai perceber isso. A mudança, ela é mais maleável. Ela é mais retornável. Você falou aí de mudar os móveis de lugar. Aí chega depois em dezembro, no outro mês, não quero mais, você volta. Você volta, certo? A adaptação talvez já deixa marcas. Isso, adaptação, você fala, ó, mas isso daqui, a adaptação ela tem um pouquinho mais de foco no porquê você tá promovendo essa mudança. Ela foca um pouco mais nos objetivos, não deixa de ser uma mudança. Agora, a transformação, aí é estrutural, aí chama o pedreiro, aí chama o construtor, aí lança a mão da adaptação. Parede pra aumentar a janela, faz isso, legal. Mas consegue voltar atrás também, só que é mais perene, é mais... Entendeu? Foi por isso que eu pensei na casa, porque seria... Pelo menos pra entender. E nossa, aí fugindo já do assunto. Você vê que legal? Você pensou no camaleão, eu pensei já numa casa. Uma coisa que pra explicar ela fica talvez mais didática pra mim. Ou pra, sim, sabe? Exatamente. Legal. Por isso que eu gosto desse bate-papo. Porque ele torna leve. Você vai ver quando eu falar aqui de alguns pontos técnicos, você vai ver que, nossa, mas tem toda essa, e você tá vendo isso lá também. Tem toda essa fundamentação científica por trás disso. Exatamente, tem uma fundamentação científica por trás. Aí, falando ali da questão dos estudos e tudo mais, levando para dentro de uma empresa essa questão de mudança, transformação e adaptação, nas primeiras aulas que eu tive, eu vi a questão aquele vídeo lá, que talvez seja até famoso dentro da administração, que é do Charlie Chaplin, na empresa. Apertando o negócio. Tempos modernos. Isso, tempos modernos, verdade. E aí eu falei, lá estudando, eu vi esses pontos, falei, cara, mas é verdade, tem... A administração, ela serve para vários outros pontos dentro da empresa, não só assinar papel e mexer com matemática, não é só isso. Tem várias outras coisas que ela vai servir muito bem. E aí eu lembrei de algumas situações que, por exemplo, o processo pega, coloca no saco, aí grampeia, depois passa para lá e vai de novo. A administração, ela consegue fazer essa mudança, ou talvez fazer uma adaptação, ou talvez fazer a transformação completa daquele processo todo. Isso aí é muito legal. Exato. Porque eu fiquei pensando e lembrando de coisas que eu vi e falei, mas isso aqui dá pra fazer uma coisa que eu consiga grampear talvez 4 de uma vez, de uma forma bem mais prática.
do que ficar grampeando um, e eu vou acelerar muito mais o processo se eu tiver um equipamentozinho X. E aí eu fui lá, eu lembro que eu fui lá, fiz um testezinho com 2 grampeadorzinhos, e aí eu falei, bom, tem que... 2 grampeadores, eu falei, tem que grampear 2 vezes. Se grampear as 2 vezes, já resolve já diminui o tempo de trabalho. Certo. Funcionou. Só que aí não tocaram pra frente, mas funcionou. E aí eu vi que em 1 minuto eu conseguia os 14 que eu grampeava viraram 18 com um projetinho. Eu falei, cara, olha que visão legal. E estudando agora, eu vi que na administração existe sempre alguém que precisa estar ali dentro com um olhar diferente pra trabalhar em cima desses pontos, entendeu? Exatamente. E isso eu nem imaginava, nem tinha na mente. A boa... Meio doido de explicar, mas enfim, você entendeu? A boa e velha concepção da competência da visão sistêmica, que é olhar o todo, né? E da inovação. Essa palavra tá na minha cabeça, inovação, tem um objetivo. Eu fiquei a semana inteira e não fui buscar. Quando eu estava fazendo a pós de liderança, eu tive uma professora e eu tô rastreando que eu quero encontrá-la, quero trazer ela aqui. Ela fez assim na minha cabeça assim, um boom com respeito à inovação, porque eu sempre me cobrava, porque eu falava assim, cara, eu sou um cara que apesar de tudo tal, eu não inovo. E ela ela fez a galera, todo mundo ver que não, é que vocês estão pensando em inovação do ponto de vista equivocado. Eu vou rastrear e trazer ela aqui, mas é o que você falou, sempre tem que ter alguém que pensa fora da caixinha, mas que conhece e observa o todo da caixinha. Entendeu? Não é o cara que fica pensando assim, vou buscar um negócio que tá lá e coisa tal, aí traz, mas não encaixa aqui. Não. Ele conhece bem o aqui e aí ele fala, poxa, e se? É exatamente isso. Eu lembro muito que eu vi bastante isso na escola. Você é preguiçoso, você é preguiçoso, você não gosta de fazer as coisas. Ouvi muito isso, muito. E na faculdade eu também ouvi isso, mas não assim, com um olhar ruim. Eu ouvi isso com um olhar bom. Que foi o olhar do seguinte, o preguiçoso, ele... Não é que ele não gosta de fazer. Ele quer fazer sem se esforçar muito. E aí é onde o preguiçoso inventa uma máquina que agiliza o processo. É preguiçoso. Que inventa uma máquina que agiliza o processo dele, que inventa um código no computador que agiliza o processo dele, que cria um processo que agiliza o trabalho dele. Então, e aí eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão de... Você falou dessa questão da criação. Da inovação. Da inovação. A inovação, às vezes, a pessoa que inova, às vezes, é essa pessoa que consegue ter esse olhar e fala assim, às vezes alguém olha e fala assim, pô, esse cara não gosta de fazer as coisas. Mas, na verdade, o cara, ele gosta de fazer, só que ele sabe que tem um jeito diferente de fazer. Isso. E, às vezes, não tem a oportunidade de falar. Mas ele sabe que, pô, se fizer um pouquinho mais assim, as coisas vão mais rápido, vão mais calmas, é melhor. Eu sou essa pessoa que vou faço, mas vou fazer o tempo inteiro olhando e tentando achar uma forma de fazer mais rápido. Certo. E aí, legal, 2 coisas. Primeiro a piada da escola. Eu na escola ouvia muito, eu até vinha no carro comentando com as meninas, falando assim, que a diretora chamava minha mãe lá e falava assim, o Daniel é um excelente aluno, mas conversa demais. Eu falei, ainda bem, né? Até hoje. Então, você vê, se a gente fosse partir para o lado da educação, os educadores modernos, eles têm tido essa visão hoje, tá? De pegar essas características, não são defeitos. Sim. Pegar essas características e potencializar elas para justamente, pô, não conversa demais toda. Cara, precisamos direcionar ele, precisamos direcionar ele para isso.
né? Para essa função disso. Foi o que eu comecei a fazer até comigo mesmo. Porque eu ouvia essas coisas, eu ficava meio pra baixo, óbvio. Ainda mais uma criança, um adolescente ouvindo essas coisas o tempo inteiro. Você vai ficar um pouco chateado. Você fala assim, tá, mas não vou servir pra muita coisa então? Mas na verdade você vai servir. Sim, você só precisa trabalhar isso da forma correta, no lugar correto, direcionar pro caminho certo. Foi o que eu comecei a fazer. Por isso, tanto que eu fui estudar uma coisa que me satisfazia até então. E aí eu fui me adaptando ali, eu comecei a pegar gosto de coisas que pra mim eram coisas mais legais. E fui criando métodos diferentes de fazer aquelas coisas. Então, é isso aí. Agora, vamos pensar assim, ó. Os bons projetos ou os projetos interessantes que não... as ideias interessantes que não vão pra frente. É aí que entra, no meu ponto de vista, muitas vezes, uma boa gestão de mudança. Por que as pessoas não gostam de mudar? Na verdade, vamos do ambiente corporativo. Por que as pessoas não gostam de mudar? Eu ouvi essa definição, essa resposta, achei o máximo, eu nunca tinha pensado assim. É porque elas têm medo de não ter as respostas. Pô, verdade. Eu falei, cara, não tinha pensado nisso, é verdade. Eu chego no meu serviço, trabalho as minhas 8 horas e eu sei exatamente... Pode acontecer a crise que acontecer, eu sei como lidar com essas crises. Por quê? Porque eu tô dentro de um contexto dos processos e coisas. Agora esse processo vai mudar. Quando esse processo for mudar, e agora? Qual que é o meu medo? É de ocorrer uma crise ou de ocorrer um questionamento e eu não ter a resposta. E agora, como é que faz? Pensando nisso é que se precisa fazer uma boa gestão de projetos. Eu ouvi alguns episódios atrás, tenho pesquisado bastante, tenho visto muitas pessoas reclamar sobre isso. Falam assim, poxa, as ideias, ou ninguém dá bola para as ideias que alguém traz, ou alguém lá na frente depois se apropria dessa ideia. Legal. Se essa ideia ela vier acompanhada de uma boa gestão de mudança, por mais simples que ela seja, ou por mais complexo que seja o projeto de mudança, se ele for acompanhado de um bom processo de mudança, ele vai acontecer. Ele não tem como não acontecer. Ele vai acontecer. Ele vai chegar a um objetivo. Ou se não acontecer, ele vai não acontecer conforme o previsto, que não era para acontecer. Entendeu? Caramba. E aí, só para trazer alguns elementos aqui, pra gente falar de gestão de mudança. Então, você imagina o seguinte, eu vou traçar dessa forma, em alguns minutinhos. Só pra gente ter um conteúdo técnico aqui que eu achei muito, muito bacana. Ó, por exemplo, pega isso, ó, surgiu uma boa ideia, Aliás, primeiro, na organização, na instituição, tem uma dor. Começa aí. Ó, nós temos uma dor. Beleza. Aí alguém precisa trazer o quê? Uma solução para aquela dor. Que é a boa e velha oportunidade. Das dores surgem as oportunidades. Sim. Então, como é que eu faço para isso dar certo? Falando assim, bem simplão, mas usando a didática aqui das teorias, né? Então, primeira coisa que precisa ser feito é entender se o que se quer é uma adaptação, é cola aqui, tá? A cola, Ó, primeiro, saber se quer só uma adaptação, uma mudança ou uma transformação. Sim. Precisa ter bem conceituado isso. Pô, essa solução que eu tô trazendo para essa dor aqui, essa oportunidade, ela vai mudar, vai adaptar ou vai transformar? Porque dependendo da escala, há um comportamento esperado. Sim, entendeu? Verdade.
Dependendo da... Ah, os trilhos do trem são de aço, mas eu achei uma solução aí para ele ser de não sei o que lá de carbono. Beleza. Isso vai trazer uma adaptação, uma transformação ou só uma mudança, né? Que eu posso depois... Então, precisa estar bem conceituado isso daí. Depois, olha que legal, cara. Depois tem que se preocupar com uma coisa chamada curva de adoção. É bem técnico. Curva de adoção. Curva de adoção. O que seria? O que é a curva de adoção? Naturalmente, eu não tô nem falando da curva da mudança, tá? Não é essa não. Essa um outro dia a gente conversa. Naturalmente, quando o projeto estiver em implantação ou ele for implantado, lá na frente, ó, bateu o martelo, vai acontecer, vai ter o projeto sim, vai coisa, estamos desenvolvendo. Naturalmente vai acontecer assim, ó. Primeiro, não é nem os automotivados, os ligados no 320, Misericórdia. eles vão abraçar o projeto no escuro. Sem nem ver o que é. Tem uma parcela de pessoas, isso é natural na curva da adoção. Tem uma parcela de pessoas que vai abraçar o projeto, vestir a camisa sem nem saber para onde está indo. E essa galera é necessária. Então ela tá ali. Depois, um percentual, eu até anotei os percentuais aqui, mas não vou ficar. Um outro percentual é aquele que fala assim: não, eu tô dentro, tô afim, quero, mas eu quero pelos objetivos, por tudo que está sendo apresentado. Eu quero porque eu faço parte da alta direção. Eu quero porque eu... Enfim. Então, o que acontece? Essa primeira parcela é pequena. Depois, essa outra parcela, ela é maior. Ela é maior e ela aumenta ao longo do tempo. E aí ela chega num pico. Esse pico aqui, o que acontece? Agora começa a entrar a galera do seguinte: ó, eu tenho que ir, não tem pra onde eu correr. Ó, eu vou, agora eu entendi. Outro, não, eu vou porque os outros, eu vou porque eu preciso, eu vou porque... E é uma galerona. Aí ela entra, só que ela vai diminuindo e fica lá embaixo o quê? Os retardatários. Aqueles que resistiram, aqueles que vão entrar pra dentro, mas vão continuar reclamando, que ainda vão ficar com o caderninho de anotação ao invés de usar as planilhas que foi proposta. Sim. E coisas, mas eles entram. Joia. Por que a preocupação, depois que você definiu realmente e começa a ir para dentro do projeto? Por que essa preocupação? Porque essa curva, ela precisa ser naturalmente, ela precisa trilhar o caminho desse jeito. Já imaginou se acontecer o contrário? Vamos supor, começam... O pico foi quem não quer... Isso, o pico foi os retardatários. Miou o projeto. Ou se não for numa curva, assim, for assim. Nossa. Você entendeu? Tá, você tá falando de todo esse processo numa escala grande. Isso. Exatamente. Numa escala pequena, como isso aconteceria? Por exemplo, numa escala... Porque você foi falando e eu fui olhando pontos, falando, putz, se eu tivesse talvez agido de formas diferentes, as coisas talvez tivessem sido diferentes. E eu fiquei aplicando em coisas já vividas. Certo. Numa empresa pequena, uma empresa... Meia dúzia. Isso. Meia dúzia. Meia dúzia que eu falo assim. A meia dúzia é a minha equipe, digamos assim, tá? O setor onde eu tô. Uma mudança que seja, por exemplo, uma mudança que é mais uma oportunidade, que é mais vista como uma oportunidade por quem foi apresentar. Então, fui lá apresentar porque vi uma oportunidade, porque existia uma dor real. Certo. Peguei essa dor, fiz dela uma oportunidade e apresentei. Como que deveria discorrer? A curva vai acontecer do mesmo jeito. Eu vou falar justamente disso. A curva vai acontecer do mesmo jeito. Seja 1, 2, 10 pessoas, ela vai acontecer. Só que aí agora você dá um pouquinho mais de atenção para as emoções.
A curva, você troca essa, porque digamos assim, você só tem 5 pessoas. Não vai ter pra onde muita gente puxar pra cá, pra lá. Talvez todo mundo até venha junto no momento, ou talvez todo mundo até esteja retardatário. Legal. Mas então, vamos fazer a gestão das emoções disso. Porque fazendo a gestão das emoções, você vai amaciando aqui. Se todo mundo tiver desesperado, aí, não, então você precisa, não, o desesperado ele é importante, porque ele vai trazer algumas dores que eu não tinha percebido que poderiam acontecer, então deixa eu anotar. O super animado é também. Então você vai fazendo gestão, na verdade, de emoções ali, certo? Só que, tanto pro grande quanto pequeno, agora que vem a palavrinha mágica, o que é preciso fazer é alinhamento de interesses. Alinhamento de interesses. Agora eu entendi. Para você, entendeu? Para você cair para dentro do projeto, apresentar o projeto de forma executável, que é outra coisa que o pessoal não faz. Então, ó, de forma sucinta aqui, ó. Alinhando interesse. Primeira coisa que você precisa alinhar é custo. Não tem como. Cara, isso que eu vou falar aconteceu. Isso que eu vou falar aconteceu. Há muito tempo aconteceu. Uma pessoa propôs que numa cidade muito pequena, lá em Barbacena, se instalassem semáforos. Eu tô falando de uma cidade muito pequena. Aí eu tô falando de uma cidade muito pequena, você já sacou que não tem o trânsito para isso tudo. Entendeu? Além disso, a pessoa queria, para aumentar a segurança dos transeuntes, que fossem instalados radares móveis. Tá? Projeto, tá bom. Beleza, legal, vamos para isso. Tal. Agora, vamos lá, o custo disso. E aí vamos agregar já aquela palavrinha, o benefício disso. Então, o custo precisa ser uma coisa real, uma coisa... Não dá para fazer, não sei. Não, então, primeira coisa, alinha os interesses, o custo. E a pergunta que vem quando você está alinhando custos, às vezes não é nem quanto vai custar. Às vezes é quanto dinheiro tem disponível. Verdade. Entendeu? Começa pelo contrário. Fala, pô, eu queria que todo mundo usasse copinho de plástico para evitar os descartáveis e coisa tal, tudo mais. Aí o cara vai lá e faz o orçamento dos copinhos e coisa tal. Não, cara, primeiro pergunta quanto que tem de disponível para copo. Porque você já está gastando uma quantidade, por que você quer reduzir a zero esse custo? Não! Pega o 100% que está sendo gasto e fala assim, ó, eu consigo diminuir em 50% e faz mais uma boa história. Escuta só. Lá no Reino das Águas Claras, inventaram isso. Não, porque agora é sustentável, porque as baleias e coisa e tudo mais. Tudo certo, tudo jóia, tal. Não era na beira do mar. Mas tudo bem. Faz sentido. Se tivesse perguntado quanto que tem disponível para copo, porque aí agora todo mundo vai ter a sua canequinha de plástico, teria feito uma canequinha de plástico decente. O que aconteceu? Fizeram uma caneca de plástico, isso é lá no Reino das Águas Claras, tá, gente? Fizeram uma caneca de plástico e distribuiu para todo mundo. E todo mundo continuou usando o quê? O copo descartável. Por quê? Porque era impossível beber naquela caneca que fabricaram. Ela não consegue
Não consegue beber. Fica incógnita, não vou falar onde é, não vou. Tal, mas vou contar como é a caneca que distribuíram. Quadrada? Não. Tá. Não é do seu. Para começar, não é do seu tempo esse tipo de caneca. Antigamente tinha para criança, bem antigamente, lá nos primórdios. Isso. É do meu tempo, sim. Tá brincando. Isso. Você acha que algum colaborador, você acha que alguma pessoa em sua sã consciência, 40 graus que fez esses dias aí, vai ficar tomando gol? E outra. Ah, sacanagem. Fechava. Qualidade não era coisa. Tu abria o negocinho, colocava água, botava na mesa e ela fechava. Derramava tudo. Todo mundo continuou usando. Descartável. E o dinheiro foi investido lá naquele. Você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Faz a. Procura aí, gente. Isso foi nos países. Foi em outro país. Faz alinhamento de interesses, vê o custo, quanto tem disponível. Não começa assim, ó, eu fiz um orçamento e eu vou economizar e vai ser baratinho. Não, vê quanto já tem disponível para aquilo. Você falava de 2 grampeadores, de coisa e tal. Vê quanto já tem disponível e fala, ó, vou economizar 30% e faz um negócio de qualidade. Você começa a diminuir a bendita da curva de aceitação, tá? De adoção. Depois, o conhecimento sobre o assunto. O conhecimento sobre o assunto. Tem gente que quer fazer projeto de coisa que não tem conhecimento. Ninguém tem o know-how daquilo. Você vai ter que contratar uma consultoria. Você vai ter que... Não. Mexe naquilo que você tem conhecimento. Entendeu? Depois, disponibilidade e tempo. Você vai precisar deslocar uma equipe, mobilizar alguém que vai continuar fazendo o que já fazia e agora vai fazer mais isso junto para poder desenvolver o projeto. Entendeu? Então vê se... Por isso que eu falei, transformação, adaptação, mudança, transformação, adaptação. Uhum. De repente você fala assim, ó, acho que é melhor fazer um projeto só para adaptar. Entendeu? Depois, expectativa do volume de trabalho. Isso é importantíssimo. Isso é verdade. Isso é importantíssimo. O tempo, já alinhado com a disponibilidade de tempo, puxa vida, quanto que isso da força de trabalho vai ajustar. Deixa eu tentar lembrar o que era que... tá. Inteligência artificial. É isso. Inteligência artificial. Bom, há alguns países, há alguns estudos questionando o custo-benefício em determinadas coisas. Por quê? Não, mas se você fizer com a inteligência artificial tal coisa assim, o que você fazia em 5, você faz agora em 4,5. Cara, será que vale a pena só por 0,5? Será que vale a pena só por 0,5? O desempenho com 5 já não é bom? Tem... a balancinha, né? Olha direito, às vezes não vale a pena. Tá. E por fim, quase por fim, né? Nível de competência dos envolvidos, a aderência e o prazo. Não dá para colocar um projeto, para pensar num projeto, se a gente não pensar no prazo que a gente tem, na aderência. Poxa, será que isso realmente vai pegar? Tem que ter um bom estudo. E o nível de competência, por quê? Sem menosprezo a ninguém, nós estamos falando de assuntos bem difusos, mas de repente você vai colocar
sei lá, um equipamento baseado numa habilidade X, e aí você olha para toda a sua galera e ninguém consegue operar aquilo. Não, mas é a última maravilha do mundo e coisa tal. Fala, legal, cara. Você consegue implantar isso a ponto de, naquele setor, só ter um botão para apertar? Não, mas não pode. Tem que pegar, calcular na fórmula de Bhaskara, no coisa da raiz quadrada. Aí você vê com que intensidade que você aperta o botão. Fala, cara, o pessoal que trabalha lá não vai dar conta fazer. Não vai ter condição. Então, dentro do projeto, nós vamos precisar ainda colocar uma força de trabalho para capacitar toda essa galera. Será que vai valer a pena? Então, estes pontos aqui do alinhamento de interesses, tanto faz se é um lugar grande ou uma organização pequena. Precisa fazer esse alinhamento de forma bem precisa para aquela curva ou das emoções, porque você já imaginou o desespero dos colaboradores na sessão onde eles faziam aquele negócio tal, e agora veio anunciando que agora nós vamos fazer com a tecnologia do plutônio. Tem gente que chega em casa e a mulher não sabe, tem gente que se desespera lá e fala, ai, agora eu vou perder porque tem um tal de plutônio, Você tá falando aí. Esquentou, caramba. Você tá falando aí e eu tô pensando aqui, assim, aplicando nas coisas vividas. É interessante porque tudo depende da situação, obviamente. Tudo vai depender da situação em que se encontra o caos. Mas eu tava pensando, lembrando aqui, né? E pensando o seguinte, mesmo com toda essa estrutura, todo esse projeto bem feito, na apresentação tem coisa que ainda assim não é abraçado. Eu tô puxando pro lado de cá, entendeu? É que nós resumimos muito o processo de gestão de mudança. Sim. Ele chega num momento onde você joga para dentro. Por isso que essa questão aqui do conhecimento das pessoas, ele também varia. Para uns você vai apresentar de uma forma, para outros é de outra forma. Mas é exatamente por esse ponto, porque, por exemplo, numa situação numa das situações aconteceu o seguinte, fui apresentar, certo? E apresentei. Só que eu, por conta de limitações de me dirigir a outras pessoas, eu não pude apresentar também. E aí a apresentação já foi diferente. Então eu não sei como aconteceu, o que conversou, o que resolveu. Entendeu? Entendi. A dor era real, mas enfim, estamos aí. Mas legal, mais jóia. Não, legal, mas essa questão de gestão de mudança é muito interessante. Ela vai bem além do que eu tinha imaginado quando você me mandou pra mim, viu? Agora, uma coisa que a gente precisa, só pra finalizar, que acho que nós estamos... Uma coisa que precisa ficar bem claro, gente. Mudanças são fundamentais. Sem dúvida. E agora eu falo de mudanças, não de transformação. Transformação é legal, tem o seu... Mas é que precisa dar uma ênfase muito importante nisso. Mudanças são importantes. Mudanças, elas são com mais tranquilidade, elas aderem mais. Transformação, às vezes, é um pouquinho mais abrupto. E adaptações, elas têm o seu papel, vai no jogo de cintura e assim por diante. Mas mude mesmo, porque a gente mudou e aí, ó, tamo aí. Falando de mudança, é legal isso aqui, ó. A nossa mudança, ela foi em outros pontos, porque logo, nome, planejamento, tudo continua igual. Um belo exemplo de mudança. Exatamente. Bom, gente,
finalizando por aqui hoje. Hoje o episódio foi mais relaxão aí, foi mais curtinho também. E a gente se encontra na semana que... Não, na outra semana. Daqui a pouco a gente se vê de novo por aí. Pessoal, só relembrando vocês aí, tá? Se vocês... isso ficou assim bem na minha mente. Se vocês têm sugestões, né, Helder, aí de temas, comenta Verdade. Aí, vai comentando aí, vamos interagindo. Se vocês tiverem algumas sugestões, algumas coisas que vocês queiram interagir com a gente, pra gente poder trazer aqui, eu acho que é bem importante. O ao vivo, o chat ao vivo tá sempre aí pra vocês. Estão mandando, a gente tá sempre de olho enquanto o episódio tá rolando ali na estreia. A gente vai lá trocando uma ideia com vocês. E quando vocês mandam sugestões, a gente abraça. Viu? E como eu sou o tiozão do spoiler, eu quero dizer o seguinte pra vocês. Os convidados que vêm por aí, gente, vou falar a verdade pra vocês. Convidados bons. Nós temos aí uma galera de várias gerações. Acho que a gente tá conseguindo atingir isso daí. Não perde, faz a inscrição aí nos tarecos, nos trem aí. Fala aí como é o nome. Vou falar pra essa câmera de cá. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra você receber a notificação. Como é que é o negócio da bio? O link tá... Não, a bio é só pro Instagram, só, pô. Gente, beleza, obrigado mais uma vez, um abraço aí, um abraço, filho. Abraço, pai. Até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu. Abraço. Joia.